bem-vindos a mais um Sinastrando. Hoje falaremos sobre a sinastria do Príncipe Harry e a Meghan Markle. No outro episódio, nós vimos qual é o comportamento do Príncipe Harry com relação ao pai, à mãe e o irmão. Hoje a gente vai dar uma olhadinha como que ele se comporta no relacionamento afetivo. Vamos lá? Este é o mapa da Meghan Markle, nascida dia 4 de agosto de 1981, em Canada, Califórnia. Ela é uma leonina, com ascendente em Câncer, uma lua em Libra. Né? O que significa isso? Né? Ela é uma pessoa que, por ter um ascendente que é cardinal, o regente desse ascendente, que é uma lua em Libra, também está em signo cardinal, ou seja, ela é uma pessoa de iniciativa, ela corre atrás, ela tem uma disposição em fazer as coisas, mas assim, sempre de um modo que não pareça confrontar, né? Câncer, ele vai sempre ter essa cara de meigo, de fofo, é protetor, gosta do que lhe é familiar, do que lhe é conhecido, e com essa lua em Libra, que é o regente desse ascendente, então tem um peso maior ainda, é uma pessoa que vai buscar o equilíbrio, né? Buscar harmonia, vai buscar diplomacia, gosta do que é belo, da estética, detesta barraco, mas ao mesmo tempo sempre vai buscar aquilo, sempre vai buscar algo que consiga colocar na balança os dois lados, né? Porém, quando a gente vê quem é o dispositor dessa lua, e essa lua tem uma característica, ela está aqui praticamente em conjunção, ela está se aplicando a Saturno e Júpiter. Então, uma lua que ela é uma pessoa, né, que tem um ascendente em Câncer, a lua em Libra, ela busca o quê? Estabilidade e crescimento, mas sempre de uma maneira ordenada, diplomática, harmoniosa. E lembrando que todos esses planetas, eles estão à disposição de uma Vênus em Virgem, que não está em bom estado cósmico. Então ela busca mais ainda a perfeição, né? Aquela coisa das miudezas, tem que ter, é uma pessoa muito crítica, muito analítica, alguns diriam muito cri-cri, né? Que se pega nos pormenores, né? E todos esses planetas, eles estão na casa 3. Então, a questão da comunicação, dos estudos, dos parentes próximos, pequenas viagens, pequenos cursos, isso é uma coisa que a motiva bastante, né? O Sol, né, como sendo uma leonina, ele está na casa 1, em praticamente conjunto aqui a Mercúrio. Então, isso a torna uma pessoa de brilho, né? Porque está um astro que está no ascendente, uma pessoa de brilho, que é comunicativa, que precisa expor as suas ideias, é uma pessoa que busca destaque, reconhecimento. Então, assim, analisando a personalidade da Meghan, ela com esse ascendente em Câncer, essa lua em Libra, com todos esses astros aqui, Saturno, Júpiter, carregando, né, assim, se aplicando, a lua se aplicando a esses astros, a torna uma pessoa que busca, né, assim, a estética, a evidência, o destaque, busca o seu destaque. Aí vocês vão me perguntar, mas a lua está na casa 3, mas que destaque é esse, né? Esses astros todos, eles estão fazendo um sexto a Mercúrio, né? Então existe uma comunicação entre esses astros e a necessidade que ela tem aqui de estar em destaque, né? Então, o que vai destacar? A sua beleza, né? Lua em Libra aqui, a sua harmonia, ela se expressa de uma maneira educada, polida, séria, né? Esse Saturno aqui não é uma pessoa que você fala que é desordeira, gosta de reconhecimento, mas uma coisa que chama atenção que eu ainda não abordei, o meio do céu dela em Áries, então é uma pessoa que precisa de independência,
que precisa de autonomia. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um Júpiter opondo o meio do céu, então isso vai ficar mais excessivo, essa busca de autonomia, de independência, mas cujo regente do meio do céu, ou seja, o astro que rege essa casa, é um Marte em Câncer, que também está debilitado na casa 12. Então, é uma pessoa que ela aparenta ser tudo isso, ela aparenta ser harmônica, buscar a diplomacia, não gosta de conflito, mas no fundo, ela causa conflitos e confusões nos bastidores. Esse Marte em Câncer, em família, é isso que está querendo dizer, né? E arrasta junto os filhos, porque o regente da casa 5, abrindo em Escorpião, é um Marte em Câncer. E esse Marte em Câncer está à disposição de quem? Da Lua. Então a gente vê que sim, existe um potencial de conflito dela que não está exposto, né? Ela trata isso tudo, só sabe quem convive com ela na intimidade. Basicamente é isso, né? A gente, quando olha a questão de parcerias, a casa dela abre, casa 7 dela abre em Capricórnio. Isso quer dizer, busca uma relação estável, sólida, séria, é uma pessoa que precisa de um parceiro com essas características. O regente da casa 7 é um Saturno em Libra, né? Então reforça essa questão de no casamento ela precisa dessas características, porém com harmonia, com diplomacia, uma pessoa que coloque sempre os dois lados da balança, porque aqui a gente está falando do outro, então o outro tem que pensar, né, o que seria bom para o casal através desse Saturno aqui em Libra, um Saturno que está exaltado, só que ele está à disposição de uma Vênus debilitada, que está à disposição de Mercúrio, que está à disposição do Sol. Então, no final, esse parceiro tem que servi-la. Né? E quando a gente começa a percorrer as disposições, é isso que a gente percebe, o parceiro tem que vir a ela. E é reforçado, né? Essa busca, tipo assim, que ela que tem que estar no comando da vida, né? Além de um meio do céu em Áries, o que ela busca, né? Ela tem um nodo sul aqui na casa 7 e o nodo norte na casa 1, ou seja, ela precisa desenvolver a sua autonomia, voltar para as suas questões e deixar para trás as questões do outro, por assim dizer, né? Então, quando ela busca, por um acaso, né, abrindo aqui, casa 7, em Capricórnio, um parceiro que seja diplomático, harmônico, que não goste de confusão e que pelas disposições a gente viu acaba vindo para ela, isso a ajuda no caminho dela, no desenvolvimento dela. Com relação aos filhos, existe aqui uma coisa de imprevisibilidade por conta desse Urano aqui na casa 5. Esse Urano está à disposição de um Marte em Câncer e a própria casa 5 ela é regida por Marte em Câncer e para os modernos Plutão aqui também na casa 4 em Libra, o que reforça essa questão da família, né? Porque a gente está falando de Marte em Câncer, então vai lutar pelos seus conhecidos, pelo que lhe é familiar, pela sua família, pela sua história, pela sua tradição. Basicamente, essas são as lutas, de uma certa maneira até inconsciente por conta da posição aqui na casa 12. E os filhos entram nesse bolo, né? E sempre a gente não fica sabendo dos barracos, por assim dizer, né? Mas ela, não, por ser um Marte, apesar de ser um Marte que está debilitado, e tem a característica de Marte continua ali, né? A sua característica belicosa segue ali. Analisando o mapa do príncipe Harry, nós vemos que ele é um virginiano, Sol de casa 8, com ascendente em Capricórnio, uma lua em Touro, né? 2 pontos que chamam a atenção o regente do ascendente
É um Saturno que está na casa 9 em Escorpião, ou seja, ele, né, enquanto pessoa, enquanto físico, ele mostra que é uma pessoa que imprime uma certa responsabilidade, é uma pessoa que exprime uma aparência mais séria, ao mesmo tempo que busca, em termos de um reconhecimento, um esforço muito grande, uma profundidade, uma transformação no que ele entende do como ele tem que ser, né? Então, é uma pessoa que está sempre buscando uma transformação, e essa transformação, o dispositor desse Saturno é um Marte em Sagitário, então ele sempre vai conseguir uma transformação, sempre o caminho da transformação, em grupos, ele atirando, iniciando uma jornada, com assuntos relacionados ao exterior, a outras culturas, em grupos, né? E por sua vez, o dispositor desse Marte é um Júpiter em Capricórnio, que remete de novo a um dispositor Saturno em Escorpião. Então a gente vê aqui que tem os assuntos que o movem, né, enquanto pessoa, enquanto interesse particular, são assuntos que estão relacionados ao exterior, ao seu grande esforço, a uma dificuldade, né? Saturno fala de dificuldade, mas um esforço em deixar a sua marca no exterior, em assuntos ligados a outras culturas, filosofias, mas sempre abrindo espaço em grupos, de modo a expandir seu horizonte com uma maneira muito concreta, objetiva, mas e que retorna, né? Ele fica nesse looping, né? Eu, o exterior, grupos buscando uma expansão, mas vejam que esse Júpiter está na casa 12, então fala de um processo que não é fácil, né? Então ele encontra dificuldades, ele encontra inimigos ocultos, aqui a casa 12 fala de inimigos ocultos, e até mesmo de um mergulho na sua consciência, já que a gente está falando de Netuno e Júpiter aqui na casa 12. Um outro ponto que chama atenção é uma lua em touro, uma lua exaltada na casa 4, domiciliada por casa, né? Então ele tem uma memória, primeiro, fala de um alicerce de família, que remete a uma estabilidade, a uma segurança material, as mudanças são lentas, não gosta de mudança, é uma pessoa que as coisas precisam estar muito bem sedimentadas, estabelecidas para ele tentar fazer alguma coisa. Uma vez que ele já conseguiu, ele se sente seguro num cenário, aí ele consegue se imaginar e partir para um outro passo, né? Para um degrau além, por assim dizer. Só que essa lua, ela está fazendo uma oposição separativa a um Saturno, que é o regente do seu ascendente. Então aqui realmente fala que mudanças, a figura feminina. Então fala primeiro de uma perda de mãe aqui cedo, né? Uma lua oposta a Saturno. Uma pessoa que tem não perde o contato, por assim dizer, com a figura materna muito cedo. Isso marca, né, em termos de experiência, muito precocemente. Então, é uma pessoa que mudanças realmente causam pavor, porque as primeiras foram muito marcantes e doloridas. Esse Saturno-Lua, que é essa oposição, vai falar de uma dualidade que existe entre o casamento, ou seja, o parceiro, os inimigos conhecidos, como que ele se expressa para o mundo, a questão relacionada à família e como ele é visto, né, no exterior, assuntos ligados à filosofia, outras culturas, ética, por aí vai. Então a gente vê que já existe uma dualidade aqui. Então a questão de como ele é visto já cai nessa dualidade, casamento, ele, o que ele quer, né? E o dispositor dessa lua aqui
é uma Vênus em Libra, domiciliada, né, que faz um sexto com Saturno em Sagitário. Então traz, só reforça a questão do quanto que essa dualidade do casamento, ela também está inserida numa luta, numa briga, numa predisposição a ir para o estrangeiro, uma vez que essa Vênus é regente da casa 9, falando de estrangeiro, né? Para poder se estabelecer, né? É uma dualidade muito grande que gira enquanto aqui nós temos um meio do céu que é em Escorpião, a gente falando também de uma Marte que é o regente desse meio do céu, falando de novo de como ele é visto como figura de autoridade, é sempre fora, além, em grupos, de uma certa maneira ligada ao exterior, reforçando a questão do exterior, a mulheres e questão de família e a parceria. O meio do céu, o regente moderno é Plutão, então fala de uma transformação. Nós temos aqui o Plutão na casa 9, então falando de uma transformação enquanto o que ele entende, o que é estrangeiro, novamente outras culturas, éticas, filosofia. Então a questão, as questões dele giram nesse entorno, né? É um virginiano, Sol de casa 8, dispositor o Mercúrio, que também está na casa 8, e esse Mercúrio rege as casas 5 e 6. Então ele é uma pessoa que ele precisa de segurança por esses pontos, né? Uma pessoa que é prática, concreta, objetiva, por conta de um Sol em Virgem, uma Lua em Touro, um ascendente em Capricórnio, então uma pessoa com muita pontuação em terra, né, no elemento terra. Ele precisa de ações que o mandem para fora, né, em grupos, mas ele sempre o faz de uma maneira muito pragmática, prática, objetiva, criteriosa, né, por conta desse Mercúrio aqui em Escorpião, levando em consideração recurso dos outros. Mas, por outro lado, também está falando de perdas que ele pode vir a ter, já que a gente fala de astros na casa 8. Filhos, a rotina também está tudo relacionado a recursos ao exterior, né? E possíveis perdas também. Vamos analisar agora a sinastria entre o príncipe Harry e a Meghan. Aqui nós vemos no círculo interno o mapa do príncipe Harry e no círculo externo o mapa da Meghan. Isso aqui facilita a análise porque a gente vê na percepção do Harry, na visão do Harry, tendo um ponto de partida o seu mapa, como que ele se sente impactado pela Meghan. Então, é uma coisa muito interessante, que essa primeira análise vai valer para os dois. O Harry tem o ascendente em Capricórnio, portanto, o seu descendente está em Câncer. A Meghan é o contrário, ela tem o ascendente em Câncer e a sua casa 7, o descendente em Capricórnio. Então, está invertido. Então, ela entra na vida do Harry, né? Como que ela consegue entrar? Através da parceria. Ele enxerga, né? Harry enxerga Meghan, que o primeiro ponto em comum é a parceria, o que eles têm em comum em termos de círculo social, né? Ela é uma pessoa que luta para estar perto, porque esse Marte aqui bem na cúspide da casa 7, então ela vai lutar por ele, né? Assim, essa é a percepção que ele tem inicial, porque depois é uma pessoa que sempre vai lutar com todas as parcerias do Harry, né? Ela vai lutar contra, por assim dizer, porque ela vai estar ali confrontando, né? Os outros, né? E de uma certa maneira, em algum momento, ele pode se sentir confrontado por ela. Então, se no primeiro momento fala de conquista, o esforço que ela teve para conquistá-lo, como uma figura meiga,
familiar, né, com esse ascendente em câncer, esse Marte em câncer, depois ele pode vir a sentir ao contrário, ela usa da família para agredi-lo, de uma certa maneira, é isso. Mas ainda dentro da casa 7, Megan tem o Sol e o Mercúrio, que cai na casa 7 do Harry. Então ele enxerga um brilho nessa parceria, uma troca de ideias, de comunicação, de movimento, de brilho. Tipo assim, é uma pessoa que ele gosta de estar junto, porque entra na vida dele pelo aspecto familiar, alguém que ele sente que ele tem coisas em comum, né? Com aquela carinha de eu sou tranquila, de boa, mas tipo assim, depois percebe que sim, sou de boa, mas tenho meu brilho, gosto das coisas do meu jeito, sou generosa, sou vaidosa e às vezes egoísta. Ele também sente isso na parceria. Né? Os outros aços da Megan, né? Vênus, Lua, Saturno e Júpiter, todos caem na casa 8 do Harry. Então, reforça a questão de comprometimento, né? Da troca dos valores do casal. Né? O Harry tem essa percepção. Então, os valores do casal são representados. Ele tem bastante astros aqui na casa 8, por assim dizer, mas o Harry tem aços na casa 8, mas ao ter esse reforço dos aços da Megan na casa 8, isso tipo assim, torna essa questão de parceria, de comprometimento do ponto de vista do Harry muito mais forte. Né? A Vênus da Megan, essa questão da troca social, do relacionamento, da sedução, caem assim atingem o Harry de sobremaneira, porque ela conquista, né, o seduz através das ideias, né, tipo assim, porque a Vênus dela, de uma certa maneira, faz uma conjunção aqui com esse Mercúrio do Harry, e também o Harry, ela também o seduz, né? Assim, a pessoa, a personalidade, o ego do Harry. Então, isso aqui é a primeira chave aqui, a sedução, né? E ela é muito, muito analítica, crítica, tipo assim, ela sabe muito bem como fazer isso, né? Ela usa aqui uma racionalidade para sua sedução, justamente para essa Vênus estar em Virgem, tá? Não está em bom aspecto, mas ela sabe utilizar, né, dessa parte analítica, ela é totalmente prática e objetiva nessa conquista. E ela consegue, porque pega a racionalidade do Harry e aquilo que lhe é importante, né? E esse Sol aqui do Harry, o signo de Leão está interceptado aqui na casa 7, mas assim, tá caindo, faz uma conjunção com um Sol que está na 8 aqui do Harry, né? Então essa questão da parceria, dos valores do casal, ela sabe utilizar muito bem. E Harry tem essa percepção de que ela é uma pessoa que ela traz estrutura, traz disciplina, organização, ele sente que é um amor, ele se relaciona, né? Ele se sente atraído aqui, apesar de não estar. A Vênus não está a Vênus de Harry não está numa conjunção exata com a Lua da Megan enxerga muito bem, ela vai se aplicar essa Vênus, então existe uma atração aqui, os dois se sentem confortáveis, essa sedução, esse carisma entre eles ali é muito forte. Então isso dá um vínculo, estabelece um vínculo forte, afetivo, por ambas as partes. E ganha, no caso do Harry, um reforço aqui, porque essa lua ela vem atrelada com
Saturno e Júpiter. Então, ele se sente seguro, né? Seguro, uma relação estruturada, séria, que permite algum tipo de crescimento, desde que tenha uma base sólida. É dessa maneira que ele enxerga a Megan. Então, ele para ele satisfaz, né? De uma certa maneira satisfaz. Toda aquela confusão que a Megan causa na sua intimidade com esse Marte aqui na casa 12 da Megan, como que vai refletir no Harry? Diretamente nas parcerias que ele vem estabelecer. Ou seja, não é só com a Megan, essa confusão ela acaba vindo a público, porque vai afetar todas as outras pessoas com quem o Harry venha a estabelecer. Inclusive com o irmão. Por quê? Porque a casa 3 do Harry abre em Áries. E aqui a gente tem quando a gente faz essa análise, a gente vê que a primeira pessoa que sofre esse atrito é o relacionamento com o irmão William. É a primeira coisa que é abalada. A Megan, ela causa nos bastidores, né, na vida dela, um rebuliço por conta da família, ela tumultua, por assim dizer, causa conflito, que para o Harry é sentido em todas as suas relações sociais, incluindo o irmão. Isso que a gente percebe pelas manchetes, mas o mapa da sinastria, né, ele revela, ele confirma essa situação que a gente só fica sabendo nas revistas e nos sites de fofoca. Como que ela percebe? Então, aquilo que a gente comentou no início, ela tem a posição de ascendente e descendente invertido em relação ao Harry. Então, óbvio que já existe uma atração imediata aí, ok? E o Harry, ele entra na vida dela através das questões cotidianas, trazendo uma ampliação, apesar do Harry ter um Júpiter aqui, que também não está dignificado, mas assim, traz com uma certa estrutura, uma certa organização, e traz a questão do exterior para as rotinas da Megan, né? O estrangeiro para as rotinas da Megan. A questão que o Harry ele é explosivo, né? Urano-Marte em Sagitário à disposição de um Júpiter em Capricórnio, vai dizer o quê? Ele está aqui, é todo um confronto, uma sexualidade que forte, né? Então a Megan, ela percebe isso, né? Essa energia sexual a Megan sente. É óbvio que para ela é satisfatório, uma vez que esses signos aqui, todos esses astros aqui, eles estão por signo, eles estão fazendo um sexto aqui com esse Marte. Então, de uma certa maneira, acaba atraindo, né? Tipo assim, reforçam essa posição desse Marte aqui na casa 5 da Megan. Não fala, a casa 5 não fala só de sexo, mas vai falar tudo que é divertido. Então, existe aqui uma uma atração sexual forte, né? Essa lua, esse Marte vai falar dessa questão da sexualidade, da atração magnética que ambos têm, a questão dos filhos, né? A questão do que traz prazer para ela, porque tá caindo na casa 5. Isso. O Mercúrio do Harry, ele tá aqui como a gente já tinha comentado, ele vai fazer uma conjunção com essa Vênus aqui da Megan, né? E ele tá que reforça essa característica da conversa, a característica da sedução via as ideias. Então isso aqui é uma outra cola interessante, funciona e funciona muito bem no relacionamento. Então a gente tem colas interessantes nesse relacionamento, a questão da atração das ideias, da boa comunicação, a Megan seduzindo o Harry, né, através da sua conversa, porque é uma Vênus de casa 3, né? É uma Vênus que
que é o dispositor dessa lua. Então, subliminarmente também, tudo que é emocional aqui, essa carga emocional, embora a Lua e Mercúrio eles não conversem, mas através desse dispositor traz aqui uma carga emocional da Megan para essa conversa racional. A questão o Harry ele entra aqui com uma Vênus na casa 4, em conjunto, em conjunção separativa que é Júpiter. Então essa questão da família, das benesses, né, de se ter uma família equilibrada, organizada, a Megan sente, né, ela gosta porque isso traz um alívio, né, em termos do que é a rotina familiar, da sua base, da sua fundação. E o Harry também traz a questão de estrutura, de organização, de uma hierarquia, de uma disciplina, de uma regra para dentro dessa família, além de muito magnetismo aqui. Apesar que Plutão é geracional, pela posição vai trazer uma questão de poder, de comando, até uma força, assim, no que se refere à família base, né, às origens, à casa da Megan. E é engraçado como o meio do céu do Harry, ele vai cair bem na cúspide aqui da casa 5 da Megan. Então, tipo assim, ele a conhece, por assim dizer, através do que é lazer e diversão para ela, né? Os filhos também estão ligados a isso, né? Tipo assim, então ele de uma certa maneira ele é reconhecido porque ele se diverte com ela, por assim dizer. Os filhos, tudo que ele faz de que é prazer e diversão para a Megan acaba aparecendo aqui, sendo algo fácil, né? Um holofote, porque é o ponto mais alto do mapa do Harry. Eu diria que é uma relação onde ela tem muito mais pontos aqui que o amarram, né? Que o mobilizam, justamente porque o ascendente da Megan, o Mercúrio e o Sol estão na casa angular do Harry, ou seja, na casa 7, casa das parcerias, ele a reconhece imediatamente, ela luta, ela traz esse Marte aqui na casa 7 também vai trazer um certo magnetismo sexual, aqui apesar de brigas e discussões, mas vai trazer ele a ver como uma fonte, uma certa atração sexual muito forte, e para ela, ele enxerga como uma grande parceira, uma pessoa que realmente contribui para os valores do casal, uma questão de comprometimento, de parceria, né? Então, ele tem um peso, por assim dizer, ele sente muito mais essa questão da parceria. Ele, né, ele se colocando muito mais parceiro do que o contrário. Porque os aços do mapa do Harry sobre o mapa da Megan vão falar de coisas do dia a dia, né, coisas relacionadas ao estrangeiro, tanto que a casa 9 da Megan abre em peixes e o Júpiter de Harry cai aqui na casa 6, ou seja, o estrangeiro vai trazer coisas que são ligadas ao cotidiano para ela. A questão dos filhos, da atividade sexual deles, da atração sexual, do que é prazer e lazer, é bem movimentado, por assim dizer. O Harry contribui com uma base familiar, com uma estrutura que é até patrimonial, por assim dizer, e a gente sabe, né, isso é público notório, né, com o herdeiro que ele é, né, da coroa. E a questão da comunicação, né, por onde ele consegue fazer um vínculo muito forte, mas a questão da comunicação, das ideias, coisas cotidianas, do dia a dia, as coisas cotidianas do dia a dia podem impactar financeiramente aqui
mas muito pouco em relação aqui, porque o regente da casa 3 da Meghan é um Mercúrio, e o Mercúrio do Harry está caindo na casa 2, pode de uma certa maneira contribuir? Pode, ainda mais que ele está fazendo uma conjunção com essa Vênus, então, tipo assim, óbvio que ele vai contribuir financeiramente para a Meghan, mas o ponto é, ela o conquista, ela gruda nele de uma maneira muito mais forte. É muito mais fácil para Meghan se desvencilhar desse casamento, né? Tipo assim, vamos supor que para frente não interesse, mas aqui para ele é muito mais difícil, é uma cola, por conta dessa atração aqui, Vênus Lua, mas é dos dois, mas está caindo numa casa de comprometimento, né? Aqui cai numa casa de família, no caso da Meghan. Mas todos esses astros aqui estão falando de parceria. Ele a enxerga como parceira. A Meghan enxerga o Harry como uma pessoa que ela gosta de conversar, está presente na base familiar, filhos e rotina, não necessariamente família, não necessariamente parceria. A parceria que ela enxerga é esse regente da casa 7, tem que ser um Saturno, e o Saturno aqui tá, do Harry é um Saturno em Escorpião que está caindo na casa 4. Então ele contribui para a estrutura, a organização, a disciplina da família que ela constrói com ele, né? E isso que eu acho que marca o relacionamento. E o quanto que ela, independentemente de estar casada hoje com o príncipe Harry, ela é uma pessoa que ela tumultua nos bastidores. E o Harry sente isso, sente e sentirá como sendo aquela pessoa que tumultua seus relacionamentos com outras parcerias, inclusive com o irmão, porque é o regente da casa 3, e também é o regente do meio do céu. Então ele sempre vai ter problemas, né, com relação à figura da Meghan, enquanto como as pessoas o enxergam, né, como ele é uma figura de destaque, a sua posição no mundo, status, etc, etc. Nós vimos que o relacionamento entre os dois, Príncipe Harry e a Meghan, é um relacionamento que é marcante. Um se reconhece no outro rapidamente. O mais visível, patente nesse relacionamento é que o Príncipe Harry, ele é o mais impactado. Ele é laçado para dentro desse relacionamento muito mais do que a Meghan. A Meghan, ela tem uma afinidade, existe ali um respeito, um carinho, uma admiração, uma troca de conversa, mas quem realmente, entre parênteses, é enfeitiçado nesse relacionamento é o príncipe Harry. Isso sempre eu falo à luz da astrologia. Espero que vocês tenham gostado da série sobre a família real. Nessa série a gente conseguiu ver relacionamento afetivo, familiar, além de dar uma pinçada no próprio mapa de cada um. Lembrando que sempre a gente olha o mapa de cada pessoa antes de partir para a sinastria, seja ela afetiva, trabalho, relacionamento familiar. Muito obrigada pela presença de todos até agora. Um beijo e até a próxima.